Por quê? Porque ela vai fazer aquilo que ela foi enviada. Ou ela salva ou ela condena, né? Ou ela te abençoa ou ela te amaldiçoa. Então essa é a espada que sai da boca de Deus, da boca de Jesus. E que eu venço quando eu a cumpro, né? Quando eu pego a palavra, eu entendo essa palavra e coloco ela em prática, né? Ela tem eficácia na minha vida e ela vai combatendo. Como que o diabo ele vai te vencer? Quando ele sugere você, quando ele te tenta, quando ele te coloca aquilo que você quer, você tem que estar lutando primeiro nesse ambiente contra a tentação. Eu sugiro a você que você tenha na sua mente essa luta já programada. Tipo assim, simule na sua mente, em oração, o que te faria cair, o que te faria você pecar, né? E aí você entra nessa luta espiritual antes que aconteça. Eu lembro uma vez que algumas fraquezas que eu tinha na carne, elas eram mais, eu era mais vulnerável àquilo. E aí com o tempo eu fui trabalhando isso, né? Imaginando se aquilo acontecesse, não sei, acho que não vou aguentar não. Então eu falava assim, Senhor, não deixa perto de mim, senão hoje em dia essas coisas para mim, elas não são mais tentações. Por quê? Eu as venci antes que acontecesse. Pastor, como assim vencer? Você tem que colocar, porque toda tentação, ela é baseada em uma fantasia, certo? O real não é aquilo ali. Aquilo é só o que você imaginou que é bom, né? Por exemplo, o cara que está com o casamento a perigo, o casamento não está bom, a esposa não está agradando mais, o sexo não está bom. Aí a pessoa imagina o quê? Poxa, uma outra pessoa, um casamento e tal, né? Uma outra pessoa, um casamento novo. Mas na realidade, você vai ter que trazer todos os problemas do atual casamento para um outro novo. Por quê? Porque se existe um problema no seu casamento atual, esses problemas vão persistir no outro ou pior. E aí você fala assim, então não vale a pena. Porque a gente imagina o quê? Não, trocar de parceiro, trocar de pessoa, vai ser uma boa, né? Vai ser uma pessoa, a outra pessoa ela é mais animada, ela é festeira, ela é viva e tal, a minha já está desanimada. Não, é só no começo. Depois tem o quê? Consequências, as mesmas coisas ruins. Aí você vai ficar fraco na igreja. Você tem que ter isso na sua cabeça. Você vai ficar fraco na igreja, você não vai ter vontade de vir para a igreja, você vai perder a comunhão com o Senhor. Tudo isso você tem que colocar em xeque. Então, e lutando por quê? Com a palavra de Deus. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles e batalhei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito diz à igreja: aos que vencerem, darei de comer do maná escondido. Darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Esse nome que você tem só serve aqui na terra. Depois você vai receber um nome novo, né? Pela qual você vai chamar. A qual ninguém conhece, senão aqueles que o recebem. Existe uma ciência, uma doutrina, uma cultura chamada Kabbalah, ou Kabbalah. E ela fala que a sua vida, o seu destino é pelo nome. O nome que foi te dado define o que você vai ser. Então, se eu quero mudar o meu destino, eu preciso mudar o meu nome. E é por isso que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Colocou uma letra, não é? Uma letra a mais. E no nome de Sara era Sarai. Tirou de Sarai e deixou Sara. Tirou de Sara uma letra e colocou no Abraão. Eu ouvi um pregador, eu perdi esse vídeo, e ele fala que na verdade é a mesma letra. Esse I aí parece que é a mesma letra do A. Ele explica lá, é a mesma letra, não é o I no A. Para nós é o I e o A, mas no hebraico, lá no grego, parece que é a mesma letra. E ele explica, ou seja, quando Deus quis chamar Abraão de pai de multidões, pai de nações, ele acrescentou um nome. Entendeu? Pedro, Jesus aí chama, troca o nome de Pedro, oi? Então, chama Pedro por outro nome e assim vai. Então,
quando você quer trocar, aí tem uns artistas também que trocam os nomes, já viu? Né? Para dar sucesso, né? Para dar. Tem uns aí que gostam do tal do Sá no meio, já viu? Se você pegar, por exemplo, Sandra de Sá, esse Sá, no nome dela não existe o nome de batismo, não é Sandra de Sá o nome dela. O Sá ela colocou por algum motivo. Aí tem Ivete Sá Galo, entendeu? E aí vai. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, tá vendo? Só os que vencerem vão comer, tá? Quem é derrotado não vai participar dessas coisas que dizem ao que vencer. Então existe diferença para os que vencerem e para os que forem derrotados. Os irmãos hoje que vieram no culto foram derrotados, não vão comer do maná. Entendeu? Aí tem a pedra branca, que só vai ganhar quem é vencedor. E o que ninguém conhece são aqueles que o recebem. Ó. Uma pedra branca, um novo nome, um nome qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que interessante. Essa igreja, ela tem algumas qualidades a qual Jesus disse para ela. Ela tem amor, ela tem serviço, ela tem fé, paciência, e que ao decorrer da caminhada, ao invés, porque é normal que você comece bem e depois diminua, não é assim? Ela não, ela começou e ela foi aumentando em serviço, fazendo mais, se envolvendo mais. Está vendo? Então, eu tenho que ser melhor para Jesus hoje do que foi ontem, e amanhã melhor do que hoje. Entendeu? E é por isso, né? Tem amor. Como é que é a igreja que não tem amor? Hã? Você conhece uma igreja que não tem amor? Toda igreja que trabalha, que ela serve, isso já é amor. Se a gente entender que a gente veio para servir uns aos outros, né? A gente vai o quê? Vai ver o amor brotar na gente. E toda pessoa que diz que uma igreja não tem amor, porque ela não faz nada para a igreja, pode perceber. É a pessoa mais à toa na igreja. Mas estou indo embora, por quê? Porque essa igreja não tem amor. Você faz o que aqui para poder mudar isso? Nada. Gente que quer receber. Tem amor, tem serviço, tem fé, paciência, está crescendo nas obras, né? Agora, tem uma coisa contra ti, que toleras a Jezebel. Mulher que se diz profetiza e ensina e engana os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios aos ídolos. Isso aqui é um perigo, tá? Na igreja. Irmão, esse espírito de Jezebel, ele só opera em igreja que não tem ensino. Toda igreja que é voltada para o ensino, o espírito de Jezebel não consegue ficar. Porque o ensino, ele combate contra a falsa profecia. Existe, assim, o sonho de todo pastor é que a igreja ela fosse completa. Tivesse ensino, tivesse poder, revelação, cura, mas a gente não consegue. Então, certos cultos e igrejas, eles que são mais voltados para a profecia, são igrejas que são fracas de quê? De ensinamento. Você vai na igreja do pastor Ciro Malafaia, dificilmente você vai ver alguém profetizando lá.
Ou pelo menos fazendo culto de poder, sabe? Esse culto de revelação e tal. Por quê? Porque tem palavra. O culto é voltado para ensino, para palavra. Até as pregações da igreja do Senhor Malafaia, elas são palavras voltadas para ensino, são palavras expositivas. Pregador de fogo não vai muito lá. Entende? Então, como que esse espírito de Jezabel, ele opera? Em igrejas onde não tem ensino. E aí fica em evidência o quê? A profecia. Mulher que profetiza e ensina engano. E por que existe engano? Porque não tem Bíblia, não tem palavra. As pessoas, elas são muito suscetíveis a milagres, a sinais. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que entrega a revelação, e a revelação, ela, que é assim, é raro alguém que revela 100%. É raro um profeta que revele 100%, ele acerta 100%. Porque a Bíblia diz assim, em parte profetizamos e em parte conhecemos. Então, quando você pega um profeta que já acerta mais de 60%, você já começa a dar crédito para ele. Se esse cara for bom e 70% dele acertar, caramba, você já bota ele aonde? Pedestal. Então, ele tem muita facilidade de quê? De ensinar errado, de induzir você ao erro. Então, sempre que o engano opera, ele opera por quê? Porque falta ensino da Bíblia, ensino de palavra nas igrejas. Ensina o engano aos meus servos, para que se prostituam em coma do sacrifício da idolatria. Dê-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Toda vez que a Bíblia fala de mulher, ela está falando de igreja. Igreja é símbolo de mulher. Então, quando fala espírito de profecia de Jezebel, espírito de Jezebel, mulher que profetiza, não está falando de uma mulher dentro da igreja profetizando. Está falando de uma igreja que tem esse perfil de fazer o quê? Culto, onde tem revelação. A revelação ela é mais ênfase, e aí vem o ensino que é o engano. Dificilmente essas igrejas, elas têm doutrina mesmo, culto de doutrina. Lá o culto é o quê? Poder, revelação, cerimônia, curar enfermo. Não que essas coisas sejam erradas, não que elas sejam erradas, mas que elas, na verdade, elas tiram da pessoa o quê? O discernimento. A igreja é uma igreja fraca para discernir o erro. Então está falando que essa igreja vai ficar de cama, né? Vai ficar doente, vai passar por tribulação, se não se arrepender de suas obras. Esse está melhor? Ah, tá. Já chegou o barulhinho? Maravilha. Porque eu vou testar ele. E ferirei de morte seus filhos. Quem que são os filhos da igreja? Da mulher? Nós, os membros. Quem está debaixo dela. Entendeu? Mas não tem jeito. Se a igreja é uma igreja rica, quando eu falo rica, em que sentido? Tem Bíblia, ela fecha as brechas, ela é dizimista, ela é ofertante, prospera. Todo mundo prospera. Está naquele ambiente. Entendeu? Então, se a igreja é uma igreja adúltera, a tendência é que os membros sejam adúlteros. Verei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. O galardão é segundo as. Então, pensa bem. Se você falar assim, bom, eu vou botar para quebrar, porque a partir de agora eu quero enriquecer minha obra no céu.
mesmo que o pastor Renato não veja o teu trabalho, o teu serviço, o importante é que Deus esteja dentro. É um erro a gente querer fazer a obra aqui na igreja esperando receber na igreja. Com o tempo você vai ser frustrado. Por quê? Porque você está querendo receber aqui na igreja de pessoas só o que Deus vai te dar. Eu servi 15 anos no ministério. 15 anos. Teve uma época, assim, comecinho do ministério, que eu cresci rápido, fui auxiliar, depois fui dirigente de obra, fui colocado em prova para diácono. E aí, nesse momento que fui colocado em prova para diácono, eu fui induzido ao erro. Porque eu queria que o homem visse. No começo não tinha essa intenção, era porque eu queria me envolver. Mas como eu percebi que o pastor ali, o líder, ele me viu, eu achei que ele era um segredo. Então o que eu fiz? Eu comecei então a trabalhar mais para que o homem visse. Já que eles têm que ver para, né? Que eles são consagrados. É porque lá a cultura lá de cargo é complicada. É meio político, sabe? Se você fecha com a turma ali que está com cargo, igual essas políticas nossas aí, vou fechar com esse candidato que está ganhando aqui, eu pego uma posição, pego uma ponta, é meio isso aí. Então assim, o cara quer fazer alguma coisa na igreja, ele pensa, pô, se eu só não sou nada, eu não prego, eu não faço campanha. Se eu coloco fulano, eu vou crescer, eu vou diácono, eu vou presbítero. Pô, se eu for presbítero, então a igreja vai me respeitar. Você é meio que induzido essas coisas. E lá faz festa, tem assembleia, final do ano, levanta fulano, tira ciclano. Aí você não sabe se você fica mais feliz porque um foi consagrado ou que o outro perdeu. É um negócio bem doido. Coisa de igreja, tá? Aí o que perdeu fica triste, ou o que ia ser consagrado, estava com a expectativa que ia, não foi. Aí aquele choque da igreja, todo mundo achou que fulano não foi. Aí sabe, a fofoca começa a rolar. Aí já pensa, vai cair, vai embora da igreja. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Oi? Está parecendo uma série que eu já assisti em live. É bem isso aí. É igualzinho. Pastor, qual você vê, irmão? Primeiro, aqui nós estamos lendo aqui, comecinho do texto, vamos lá, cadê? Vou ter que levantar, vai ter jeito, vou ter que prestar esse negócio. É só apertar aqui, cadê? Ajuda aí. Tem que ligar mais, vai. Segurar? Ah, sim. Aqui, ó. Cadê? Ô, Ana. Fala aqui do coração. Aqui, ó. Matarei os filhos de todos. Está todo mundo vendo aqui? Tá na luzinha? Ó, eu sou aquele que sonda as mentes e coração. Isso aqui está falando o quê? E darei cada um segundo as obras. A sua obra, ela só vai ser galardoada, presenteada, se alinhar com o seu coração e o seu coração estiver alinhado com Deus. Se a sua intenção de fazer aquilo foi uma intenção que Deus não aprova, ela é condenada. Entendeu? É por isso que você vai ver texto no Evangelho dizendo assim: nós expulsamos demônio no teu nome, nós curamos no teu nome. Você vê que são crentes, não é meia boca não, o cara expulsava demônio, o cara profetizava, não é qualquer um. E aí o que acontece? Qual foi a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, maldito todos vós que praticais iniquidade. Já ensinei aqui que iniquidade é um pecado que só crente pode cometer. Porque tudo aquilo que eu faço sem Deus, sem a direção de Deus, sem Deus estar comigo, aqui isso pode ser iniquidade. Vou dar um exemplo. Abrir igreja é pecado, sim ou não? Não. Mas se eu abro uma igreja sem a direção de Deus, eu estou em iniquidade. Porque o que Jesus quer fazer? Ele quer fazer com você. O dia que você entender isso, você vai entender o mistério do reino de Deus. Não basta fazer. Eu tenho que fazer exatamente o que Jesus quer que eu faça. Então, eu vou abrir uma
igreja, pastor, eu tenho dinheiro aqui, vou abrir uma igreja, eu vou pagar uns pregadores, vou pagar o melhor louvorista, vou pagar o melhor instrumentista. Ok, mas Deus mandou? Não. Por que naquela passagem de Naamã chega querendo pagar para ser curado, e Deus falou com o profeta Elias, não recebe nada dele, manda levar embora o dinheiro dele. Por quê? Porque ele já está querendo pagar, e Deus não queria que receber nada. E era normal que todas as pessoas que viam o profeta entregassem uma oferta, normal, entendeu? Mas Naamã não veio com o coração para honrar, ele veio com o coração para pagar, e Deus não aceita esse tipo de coisa. Então eu posso simplesmente, sem Deus mandar, querer fazer o quê? Uma obra para Deus, contratar o melhor cantor, o melhor pregador, montar uma equipe ali, e Deus não me chamou para isso. A intenção parece ser boa, mas para Deus não serve. Porque pode ser que Deus não queira que você faça isso. Pode ser que Deus queira que você sente no banco para aprender. E você está querendo fazer o quê? Algo diferente. Então, lá está falando assim, eu sondo a mente e os corações, e dareis cada um segundo as vossas. Então, voltando para mim há 15 anos atrás, mais de 15, nós temos 8 que estão aqui, eu fiquei 1 ano e meio no EG, 9 anos e meio, há uns 10 anos atrás, ou mais, muito mais de 10 anos. Eu fiquei 15 lá, 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás, me colocaram no prova para diabo, e aí eu fui, ia ter assembleia, e havia uma expectativa, que eu ia ser consagrado ou não. E eu não sabia, tinha orado a Deus, clamado o Senhor várias vezes. Eu tinha uma intuição no espírito que era mais para não do que para sim. Mas o meu coração estava tão certo que ia ser sim, e isso me impactou muito. Então, quando eu recebi o não, lá eu não fui consagrado, eu voltei para casa muito triste. Para mim foi um dos piores momentos da minha vida, espiritualmente falando. Por quê? Por causa da expectativa. Irmão, vocês não sabem o que é uma vergonha muito grande, você se sente envergonhado, você é reprovado. Essa é a expectativa. E aí eu fui falar com Deus. Por quê? Você sabe por que eu me frustrei? Porque eu era perfeito. Como assim, pastor perfeito? Irmão, pensa você ficar 1 ano e meio de prova, não cair em adultério, não pecar, não faltar culto, se envolver 100%. Eu quase destruí meu casamento. Como que alguém que colocou todo o coração na obra e fez tudo para dar certo, não foi consagrado? E eu assim, não pensa que eu pensava que era um homem, não. Para mim, na minha cabeça, Deus não havia revelado o livro para me consagrar. Então era culpa de quem? De Deus. E eu fui falar com Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Meu filho, você fez tudo certo. Em nada você fez de errado. Só uma coisa você errou. E falei, o que, Senhor? Você fez para eu ver. Faça tudo de novo. Deixa só eu ver. Esconda do homem. Entendeu? E aí eu comecei então a mudar a estratégia. Começava a fazer, mas não para receber a aprovação de homem, mas saber o que realmente Deus queria. Tipo assim, vai ter limpeza da igreja, irmão, eu ficava. Ficava porque eu queria, pastor? Não, eu ficava porque eu queria ser aprovado pelas pessoas. Então, teve coisas depois que eu fui cortando, porque eu vi que dava ibope. Então, dar ibope eu não quero fazer as coisas que não davam ibope. E tinha coisas que eu falava assim, nessa eu quero que você se envolva. E eu ia perguntando para Deus, Senhor, é para se envolver? É para fazer? Não é para fazer? O que eu tenho que fazer? Uma das coisas que Deus sempre falou comigo foi o seguinte: se você esmorecer agora, que você não foi aprovado como diácono, nunca você pode ser oprimido. Então eu sempre me cobrava muito numa posição maior do que aquela que eu estaria. Então a intenção do coração, pastor, como é que eu faço para que eu esteja alinhado com o coração de Deus? Como que eu faço? Oração, leitura de Bíblia, comunhão com Deus. Pastor, como comunhão? O louvor. Bota o louvor, ora a Deus, conversa com Deus. Chame Deus para participar da sua vida. Chame Deus para interferir em você em certas coisas. Pergunte para Deus se é aquilo que você quer que realmente faça. Sábado eu fui nós somos
rodízio, lá em Gaivotas. E a minha esposa falou comigo assim, uns 2 dias antes, amor, a gente vai sair a gente aí, mais uns 2 casais, então guarda o saco pra gente, beleza. E aí eu fui comprar tênis, porque os meus tênis já estavam bem velhinhos, né? Aí eu falei, vou comprar o tênis. Aí saí às 5 horas da tarde, do sábado, mas aí saí às 7. Falei, eu só vou pro shopping correndo, vou entrar e vou comprar o tênis. Irmãos, eu fui pro shopping, paguei, entrei rapidinho. A primeira loja que eu vi tênis, eu entrei. A ideia era comprar um tênis e sair. Eu falei, já estou aqui dentro, vou comprar logo 2. Um para sair, outro para o dia a dia. Aí o rapaz foi lá, demorou um pouco para trazer o tênis, trouxe o tênis, aí foi e trouxe mais um tênis. 3 tênis. E o outro que ele trouxe era muito bonito e muito gostoso. Eu perguntei, por que esse tênis é diferente do centro? A tecnologia dele é melhor. Aí eu falei assim, se eu levar os 3, tem desconto? Ele falou, dá um jeito. Presta atenção no que é Deus, que você vai entender o que eu estou te falando. Olha isso, Dona Norma, vejo não? Dona Norma, vejo não? Não. Ficou com a minha mãe que chegou de viagem. Ah, tá. Por que eu trouxe a mãe também, né? Aí, tá, né? Aí, o rapaz saiu com a calculadora, veio, irmãos, e fez um cálculo na minha frente. E ele falou assim, vou te dar, aí deu um desconto lá, tipo, daria 800 e pouco, e deu um desconto, ficar por 700 e pouco. Posso falar? Na hora, as pessoas falam comigo assim, tá errado. Pastor, como assim? Irmão, é um sentimento, é uma voz, é um pensamento. Eu já conheço a voz do Santo. Não adianta fazer errado na minha frente, está errado. Por quê? Estou alinhado com Deus. Não é eu, não é, traz que eu achava que eu estava ficando inteligente. Eu estou ficando tão inteligente que eu vou descobrir que é o Espírito Santo. É ele que direciona. Na hora o Espírito Santo falou comigo assim, está errado. Tem treta. Eu falei, vamos ver. Falei assim, 700 e pouco, rola uma meia também, né? Junto aqui, ele falou, na meia não posso estar, não. Quanto que é meia? 6 pá, 49,90. Falei, bota a meia junto. Vou te devolver o desconto que você me deu. Vai ficar, aí ficou por 799, divide 10 vezes para você. Falei, beleza, vamos lá. Chegou lá no caixa, quem disse que passava? E aí a moça falando que não dava aquele valor, dava outro valor, e ele está lá fazendo o cálculo, ele aí meio escuro já começou a ficar branco. E a moça, vamos passar? Eu falei, não, deixa o rapaz fazer o cálculo, que é o cálculo que ele fez no calculador, não está batendo isso não, é menos de 800. Não, está dando 859, falei, então eu trouxe errado. Perguntei para o rapaz, e aí? E ele branco, e no final da jogada ele não conseguia achar. Aí eu falei assim, quanto que eu tenho esse preto? Ela falou, 300. Quanto que é o outro? Ela, tanto. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, tira o preto. Tirou o preto, tirou 300, tem que ficar quanto? 550, não é? Eu falei, beleza, passei o cartão e meu coração apertadíssimo. Não era o valor, né? Me expulsando, né? E eu falei, divide em 10. Eu falei assim, por causa de uma meia, vocês vão me dar uma cortesia da meia. Ela falou, que meia? Não tem meia na jogada. Eu falei, como assim? Eu falei, o cálculo que ele fez dava meia de 800 com a meia. Como que agora você fala comigo que dá 850 e não tem a meia? Eu falei, não tem essa meia na jogada. O senhor não está levando a meia. Eu falei assim, então faz o seguinte, cancela tudo. O quê? A moça falou assim, agora. Eu nunca vi um vendedor perder uma venda. Agora. Cancelou, foi isso, cancelou. O outro cliente estava lá e falou assim, moça, você vai perder essa venda? O cara acabou de pagar. Acabou a meia. E aí, cancelou, eu saí, eu estava com pressa, saí, fui até a ponta, comprei R$479. Você está entendendo o que eu estou te falando? É para tudo. Tudo que você vai fazer, o Espírito Santo, se você deixar, ele te conduz. Pastor, oi, pastor, como que eu consigo isso? Como que eu faço para chegar com isso? Simples. Aquele que é fiel no pouco, no muito, te colocarei. Nas poucas coisas que o Espírito Santo te mostra, você dá crédito, se você ouve, se você obedece, ele vai crescendo no nível de relacionamento com você. Ao ponto de você daqui a pouquinho você achar que você está andando com a pessoa do seu lado. Você vai para um lado e está conversando com você, está falando aqui não, lá não, aqui sim, aqui não.
Irmão, já chegou vezes, vem cá, Braz. Vem aqui na frente. Olha para lá para a igreja. Mas cruza o braço. Braz sou eu. Já chegou vezes de eu ter certeza. Ó, presta atenção. A impressão que eu tive quando aconteceu. O Braz está aqui olhando para lá, está acontecendo alguma coisa, tá? Uma confusão ali. Chegou o ponto de precisar fazer isso aqui, ó. E eu senti, ó. Deixa para lá que eu vou te dar outro. Assim, eu senti como se fosse um abraço, uma voz aqui por trás, e ele falando, não toma atitude, não faz nada. Deixa comigo, eu te dou outro. E eu liberar. Amém, tá tranquilo, valeu. Tipo, meio sem perdendo, entendeu? Depois o Espírito Santo vir e cumprir a palavra que ele me deu. E por que eu não entrei na briga? Porque o Espírito Santo veio e falou, não faz isso. Não entra nessa jogada. Já comprei carro, irmão. E o cara falou comigo assim, a ficha foi aprovada, vão passar, pagou, fiz assinar o contrato. E o banco não, provou tudo. Que assim, você faz, o que o banco faz? Quando você passa uma ficha, o banco passa a ficha, primeiro ele abre a linha de crédito, se você tem crédito. Se você está com o nome sujo, não tem linha, não tem nada, nem aparece. Mas se você tem a possibilidade de comprar, no linha de crédito, fala, ó, o banco falou que tem crédito. Aí o cara vai passar o carro, vai dar conta que for o carro, qualquer entrada. Aí o banco vai passar realmente a ficha. Aí se o banco falar aprovado, aí é a hora de você assinar o contrato. Mas ainda está em fase de quê? De desistência, tanto da sua parte quanto do banco. O banco mandou o contrato, tirei a selfie, assinei lá o contrato. O cara falou, agora é só esperar pagar. Ele geralmente leva 1 hora, 2 horas para pagar. Eu estou esperando lá o banco pagar. E o meu coração apertado. Eu falei assim, Senhor, se tiver dar errado, eu já der errado. Estou tranquilo, estou em paz. Tem uma coisa, eu senti que estava bem. E o cara está para um lado, está para o outro, entra aqui, entra lá, liga para cá, liga para lá, e pega isso, pega aquilo. E eu falei, o que aconteceu? Pode ser, cara, tudo certinho, o banco não quer pagar. Depois de umas 3 horas, eu falei assim, irmão, relaxa, vou para casa. Aí você me liga qualquer coisa, tá bom? O banco não pagou. Aí o que eu descobri? O carro estava maquiado. O carro não estava bom. Você entende? Seu coração está ligado de Deus? Relaxa. Você vai caminhar junto com Ele. Tudo que você fizer, Ele está no negócio. E ainda que você tome prejuízo, Ele vai te recompensar. Ainda que pareça que você esteja perdendo, Ele vai te recompensar. Às vezes a perda é para te levar em coisas maiores. Então, darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, ou Tiatira, tanto quantos têm essa doutrina que não conheceram, pagou? Quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. A minha vida está em outra tradução, fala as profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservarei os que tendes, até que eu venha. Ao que vencer, essa tradução é muito boa. Ao que vencer, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Toda vez que a Bíblia fala dos vencedores, ela fala isso aqui, que os vencedores terão autoridade. Que nação, pastor? Se quando a gente morrer, Jesus voltar, a gente vai ficar onde? No céu. Está vendo como é que é? É só ler o texto. Que nação? As nações. Quando Jesus voltar, vai continuar. Vai ter Brasil, vai ter Alemanha, vai ter Inglaterra, vai ter todos os países que continuam tendo. Por quê? Porque Cristo vai governar sobre as nações. E se você vencer, e eu acredito que você vai, você terá poder sobre as nações. Jesus vai te dar poder para você ser ministro dele. Você vai ser responsável pela serra. É mais ou menos por aí, tá? Não é muito diferente isso não. A serra não. Entendeu? Vila Velha, Cariacica, dependendo da sua posição, talvez o estado do Espírito Santo. Entendeu?
Aonde você foi desonrado, eu vou te colocar você para ser honrado. Imagine você hoje está passando como crente, está indo na presença de Deus, e a vizinhança não te vê como homem de Deus ou como mulher de Deus. E agora, depois que se você vem um ano milenário, e você é o ministro de Cristo, eles têm que bater continência para você. Entendeu? Porque aonde você foi desonrado, você vai ser honrado. Quando eu não fui consagrado a diácono, eu não fui consagrado aqui em Carapina. Não tem um tempo de Carapina ali? Tem um tipo um ginásio ali à esquerda, antes de subir quem vai daqui para lá, por exemplo, antes de você chegar no trevo de Carapina, tem um ginásio ali, um colégio ali, não tem? Depois daquele negócio ali de... para quem vai virar indo lá para... Não. Imagina que você passa outro dia aqui, que tem... Se você for debaixo do viaduto, você vai lá para o aeroporto, vai lá para Vitória. Se você virar à direita, você vai lá para... Cariacica. Não tem, naquela curvinha, não tem um colégio ali? Foi ali o evento da igreja. E lá eu fui consagrado a diácono. A igreja do pastor Éder é onde? Atrás. E lá eu fui consagrado presbítero e pastor. Entendeu? Aonde você é desonrado, Deus te honra. E se tiver que faltar, Deus faz voltar. Aonde Moisés foi desonrado? No Egito. E aonde Deus honrou ele? No Egito. Aonde Cristo foi desonrado? Em Jerusalém. Aonde ele vai governar? Em Jerusalém. Entendeu? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. O que é cetro de ferro? Arma, poder. Mas não fez a obra de Deus? Senta a bordoada dele, cobra dele com poder, com ferro, porque agora é por voluntário, lá é por quê? Obrigado a fazer, é disciplina. Com cetro de ferro vai regerar e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto. Qual a dificuldade que você tem de quebrar aquele vaso de barro? Tinha um vaso de barro aqui no meio, tinha? Está lá atrás, né? Tem esse vaso de barro? Já viu aqueles fios de barro? Qual a dificuldade que você tem de dar um tapa nele e quebrar ele? Precisa de muita força? Não é? É isso que está falando ali, ó. A mesma facilidade que você tem de quebrar o vaso de barro, você vai ter para poder cobrar sobre as ações. Irmão, os anjos fazem isso naturalmente. Quem é que provoca tempestade, maremoto, ventania? Quem é que faz isso? Os anjos. Se uma nação, se uma cidade não está respeitando, toda vez que falar de nação, cidade, país, não pensa no território não, terra não, lembra de gente. Quando Deus fala de igreja, está falando de quê? Disso aqui? Está falando de gente. Quando ele fala de nação, não está falando do local não, é de gente. É por isso que eu morro de rir de um monte de derrotado aqui no Brasil, que quer ir para os Estados Unidos, achando que lá vai prosperar. Quem prospera lá é quem tem a mentalidade americana. Se o cara tiver a mentalidade americana aqui no Brasil, ele prospera do mesmo jeito. Sabe o que a pessoa se depara quando vai para lá? Nos Estados Unidos, sabe o que lá ele prospera? Porque ela paga por hora. Mas tem um monte de emprego aqui que paga por hora. A pessoa quer trabalhar para os outros, CLT, sextou, sábado, meio-dia, domingo no trabalho. Trabalha 6, 7 horas por dia, acabou. Lá não tem esse negócio, né? Ele te paga por hora. É quanto que é a sua hora? É X valor. Você trabalhou 2, 3 horas, te manda embora, ou te contrata outro. Você sai de onde você tem que trabalhar em 2, 3 para você poder permanecer. Porque o custo de vida lá não é tão barato como as pessoas pensam. Vai para Portugal. Moradia em Portugal é caríssima. Entendeu? Então, pessoa, por que os Estados Unidos eles são prósperos? Porque as pessoas de lá têm uma mentalidade de prosperidade, de riqueza. Mas tem um monte de gente no Brasil também que é rico. Tem mentalidade de mora aqui. Então não é o local, é a mentalidade. Assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Só um pouquinho. Acabou? Para subir? Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agora no versículo 3, capítulo 3, né? Vamos lá. Aonde da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives. Como pode a pessoa dizer que tem nome de vive e está morto? Tem um monte de gente morta andando aí, comendo, pregando, louvando. Porque a vida está em Cristo. E se a pessoa perdeu Cristo, ou não anda com Cristo, ele está morto. Isso é forte. Não é porque a pessoa está andando, porque Adão e Eva, depois que pecaram, tiveram até filhos, mas estavam mortos. Por isso que a Bíblia diz assim, e Adão gerou filhos conforme a sua imagem e semelhança, pessoas caídas. A gente, na verdade, poeticamente, quer dizer que somos imagem e semelhança de Deus. Mas na verdade, quem é imagem e semelhança de Deus é 2 pessoas, é Jesus e Adão. Quando você se converte, você está se tornando a imagem de Cristo, você está se tornando a imagem de Deus novamente. Mas todas as pessoas que são filhos de Adão não são imagem de Deus mais. São imagem de Adão, o quê? O homem caído. É poético a gente falar, não, você é imagem e semelhança de Deus. Não é poético, não é bonito? Mas não é. Quem mais semelhança de Deus, quem foi criado foi Adão. E Adão não gerou filhos. Homem, mulher tinha. Porque eles tiveram filhas antes de Caim. Né? A gente que estuda um pouco aí, às vezes sai um pouquinho do que está escrito na Bíblia e vai um pouquinho para alguns livros, né? E aquela história da Mulher Maravilhas, né? As Amazonas, vem daí. Mulheres poderosas. Por quê? Porque elas não eram mulheres que quando Adão e Eva geraram eles não tinham caído ainda. Entendeu? Mas isso aí é para gente que está firme, né? Porque senão a pessoa daqui a pouquinho ela vai ficar pregando isso como doutrina. Não é por aí. Mas a gente vai lá, ouve, né? O pastor falando, mostra a agricultura que tem. Por que tem gigante na Bíblia, né? O que é gigante na Bíblia? É uma relação sexual de uma mulher com um anjo. Demônio, né? Que é anjo caído. Aí surgiram os gigantes. Então, a gente tem que entender que se existem essas coisas, pode ter existido outras, né? Então, nas Amazonas, quem já assistiu o filme da Mulher Maravilha? Já assistiu o filme da Mulher Maravilha? Então, elas estão numa ilha, né? E elas todas são poderosas, têm talentos. Por quê? Porque elas estão separadas. E elas são filhos de Deus assim, na cultura, né? Então, de que vive está morto, ser vigilante e consolida o resto. Ser vigilante e consolida o resto. Estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, a obra dessa igreja não era uma obra boa. Pastor, como assim a obra é boa? Toda obra que você não faz com Jesus é uma obra morta. Toda obra que você faz sem Jesus é uma obra morta. Toda obra que uma pessoa ímpia faz é obra morta. O ímpio foi lá dar uma oferta, obra morta. O ímpio foi lá e cantou um hino, obra morta. Quando eu falar ímpio, você já entende que é a pessoa que não tem Jesus, não citou Jesus. Quando que a obra dele é contada? Quando ele se converte, quando ele aceita Jesus, aí então o Espírito de Deus vai dentro dele e faz o quê? Traz ele a vida. Aí agora a obra dele é viva. Entendeu? Então, por que a obra não salva? Porque a obra não pode ser contada para salvação, mas ela é como recompensa. Então aqui está tratando de obra, não tem nada a ver com salvação. Está falando de quê? De reino. Então essa igreja, por exemplo, ela tinha obra, sim ou não? Tinha. Só que a obra dela era o que? Uma obra, ser vigilante e construir o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra. O que é íntegra? Inteira. A obra dessa igreja é uma obra pelas metades. Toma muito cuidado, porque não é só cumprir a palavra de Deus. Às vezes a pessoa cumpriu parte da palavra de Deus,
E se você cumpriu parte da palavra de Deus, você não cumpriu toda. Essa sua obra não é íntegra, não é inteira. Quando a Bíblia diz assim de Jó: viste meu servo Jó, homem reto, justo, temente a Deus e íntegro. Inteiro. Quando ele faz por inteiro. Ele se doa, ele se entrega. Ele é real, é dele. Por que a obra de Caim foi uma obra? Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Incompleta. Engraçado. Se você ler o texto, Deus não rejeitou a oferta. Deus rejeitou Caim. Ué, não entendi. Porque se Deus não rejeitasse a oferta, o que Caim podia fazer? Voltar lá e buscar outra. Mas a Bíblia diz assim: rejeitou o Senhor a Caim e também a sua oferta. Por quê? Porque você não pode ofertar diferente de quem você é. A oferta revela o seu coração. Entendeu? Por que Deus pede oferta? Porque Ele quer ver teu coração. Toda pessoa que não consegue ofertar, está demonstrando o coração dele é um coração apegado a dinheiro. Então, quando você oferta, quando você traz a oferta revela a sua personalidade. É Deus te vendo ali na oferta. Quando eles ofertavam animal, esse animal representava o quê? A pessoa. Tomava o lugar dela, pelo menos, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que ora virei contra ti. Ou seja, quando você menos esperar, eu venho te buscar. Virei como um ladrão sobre ti, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que ora virei contra ti. Aqui é pessoal. É a hora que Deus vem cercar a pessoa. É a hora que Deus vem buscá-la. E aí as obras dela vai junto. O que vai ter de gente no dia do juízo, tribunal branco, tribunal de Cristo, que vai ficar aterrorizado, porque tudo que ele estava fazendo estava sendo contado, e ele não achava que estava. Tudo que fazemos está sendo anotado, contado. Então, todo o sacrifício, todo o esforço que você faz para obedecer é contado. Todo o corpo mole, toda desculpa que você dá também é contada. Entendeu? Agora, isso é com Deus, não é? Não tem que se preocupar com o ser humano. Vou falar na igreja, não falta culto, o pastor não me dá nem um elogio. Ué, se eu te elogiar, você perdeu o galardão. Né? Se você faz esperando nessa terra, você está perdendo o galardão. Isso é bobo. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Pastor, que vestidura isso aqui? É vestido? É roupa? Deixa eu explicar um negócio para você. Existe duas vestes. Quando nós estivermos diante das bodas do Cordeiro, participar da festa do Cordeiro, presta atenção, nós somos a igreja, certo? O normal, quando a noiva vai casar, quem que compra o vestido? A noiva ou o noivo? Você comprou para pegar ele? Não, o vestido não. Quem pagou o vestido para ela? É o noivo, Braz. Às vezes dois juntos, né? Junto a renda ali para comprar e tal. Mas geralmente quem paga a veste, o vestido da noiva, é o noivo, né? Ou então pelo menos junto para fazer a festa. Então, existem duas coisas, duas vestes. Quantas vestes? No dia do casamento, das bodas do Cordeiro, imagine você entrando no salão para ter a festa. Você vai receber umas vestes brancas. O noivo vai te dar. Cristo vai chegar e falar assim, não pode entrar nu. Não é isso? Está aqui as vestes. Vai te vestir. Isso aí é a
a terceira parte da salvação. A Bíblia diz que nós seremos revestidos. Esse corpo ele vai ser imortalizado e depois revestido. São vestes de glória. Então ninguém vai entrar lá nu, certo? Agora presta atenção. Toda noiva, quando vai para dentro da lua de mel, no quarto do marido, ela tem o quê? Vestes de intimidade, não é isso? Ela comprou, ela vai com a calcinha velha? Geralmente ela compra uma calcinha nova, não compra? Compra um short doll, um baby doll novo, não é isso? É um dia importante para ela. A Bíblia diz que nós estamos também costurando as nossas vestes nupciais. Ó, a Bíblia diz que nós estamos costurando as nossas vestes nupciais. Então, quem costura, quem prepara essas vestes da intimidade, somos nós, a igreja. Tem até a passagem onde uma pessoa entrou na festa nupcial pelada. Tem, João Batista. Meu Deus. Né? Ô rapaz, que negócio é esse? Como é que você conseguiu entrar aqui dentro? Nu. Manda para fora. Pastor, como assim? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 18, 19, se não me engano, que essas vestes nupciais são o quê? Os atos de justiça dos santos. Tudo que você faz de ato de justiça, você está costurando as suas vestes de intimidade. Por que eu quero ser santo? É para mostrar para o meu irmão que eu sou mais santo? Por que eu preciso andar em santidade? O que é santidade, pastor? A santidade é você com Deus. A santidade não é aparente. Porque para a igreja eu posso ser uma coisa. Para as pessoas eu posso ser. E para Deus? Se Deus me vê pelado, me vê nu, a minha alma está nua e patente diante dele. Então eu tenho que costurar o quê? Eu tenho que costurar as minhas vestes de santidade. Eu tenho que ser santo, não é para o irmão. Eu tenho que ser santo, não é para o vizinho. Eu tenho que ser santo, é para Deus. É para me andar com Ele. Essa intimidade que eu tenho com Ele é quando você está sozinho, no seu canto, no seu quarto. Você e Deus, os seus pensamentos, você está falando com Deus, Senhor, está vendo isso aqui? Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de ser assim, eu queria ser diferente. Eu queria que esses sentimentos. Você está falando com Deus, você, poxa, essas coisas de pecado podiam sair da gente, né? Então hora que é chato, que é desagradável, é chato que você fala assim, pô, estou cansado de pecar nesse negócio, vira e mexe, próximo fica me perturbando. Mas não vai sair agora, só vai sair quando? Quando você receber o corpo de glória, corpo de imortalidade. Mas quando você está fazendo isso, falando com Deus, orando a Deus, clamando ao Senhor, você está se santificando. Essa santidade é você e Deus. Você está costurando as suas vestes nupciais. Então, as vestes nupciais é algo que eu faço sozinho com Deus. É eu que faço. Deus não vai fazer por mim. As vestes de fora, o vestido de noiva, quem dá vai ser Cristo. Então, ou seja, o corpo preparado para receber a imortalidade é coisa de Deus. Mas eu tenho que estar por baixo de quê? Revestido de santidade. Então, ele está falando aqui, ó. O vencedor será vestido de vestiduras e de modo nenhum apagarei seu nome no livro da vida. Livro da vida tem a ver com reinar. Quem não for reinar, não tem o livro apagado. Entendeu? O que o livro foi? Na verdade, esse termo apagado é riscado, né? Não apaga, riscado. Tipo assim, toda pessoa que aceitou Jesus, o nome dela foi colocado no livro da vida, por quê? Porque Deus está contando que ela vai reinar. Não é? Mas aí ela começa a ter um comportamento de derrotado. O que ele faz? Risca. Não, conta com esse cara não, porque ele está dando desculpa. Não conta com essa irmã, ela ama dar desculpa, é que mais dá. E outra, ela fica repetindo as desculpas. Então, essas coisas riscam seu nome. Não é que você vai para o inferno, ele não pode contar com você para reinar. A capa do capeta da desculpa. E de modo nenhum apagarei seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome mediante meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem tempo aí? Deixa eu ver. Ah não, acabou. Eu não gosto de correr. Vamos
parar por aqui para a gente não